E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Sinceramente, espero que sim. Finalmente, depois de muitos dias, resolveu chover. E o clima resolveu ficar mais fresco, mais frio. E embora eu seja uma pessoa que goste de climas quentes, estou gostando desse clima de inverno no meio do verão. Porque o calor estava fazendo, não é brinquedo não, hein? Tava quente. É difícil, sabe? Sim. Melhorou. Vamos ao que interessa então. Terminei mais um livro, agora em janeiro. Se eu for fazer uma comparação entre tudo que eu li em janeiro do ano passado e em janeiro desse ano, esse ano eu estou meio devagar. Mas isso é o de menos, né? Se você vai ler muito, se você vai ler pouco, o que importa é que a leitura seja feita. O livro que eu terminei de ler é uma edição eletrônica da editora Ática, da coleção Vagalume, chamado Açúcar Amargo, de Luiz Puntel. Do meu ponto de vista, é um livro, é uma leitura de denúncia, uma literatura para denúncia, porque Luiz Puntel vai criar uma novela ao redor de um assunto comum no nosso país, que é os boias frias. Nós vamos acompanhar um núcleo familiar, Dona Zefa, seu Pedro, Marta e o irmão, cujo nome eu não me lembro. Eles moram de meia numa fazenda e em um determinado momento eles vão perder o direito sobre esse espaço em que eles estavam e vão ter que buscar uma outra maneira de viver. Nós vamos por parte. A Marta, que é a filha caçula, ela é o contraponto dessa família, uma vez que é uma família típica, uma família tradicional, né? Seu Pedro é o patriarca da família, é aquele que manda e desmanda. Dona Zefa é a esposa submissa e tem um irmão que segue os passos do pai. Marta é a pessoa que está lutando para ser alguém melhor na vida, né? Para ter um futuro diferente. Tanto é que ela, nessa família, ela é a única que estuda a contragosto do pai, já que o pai acha que mulher tem que estar em casa ou servindo em casa ou sendo empregada doméstica. E o filho acompanha o pai na lavoura, que é uma coisa que ele faz. O filho tem até uma 4ª série primária, já que a época em que o livro foi escrito, em que a história foi escrita, não se chamava ensino fundamental, se dividia em primário, ginásio e 2º grau. Então esse irmão fez até a 4ª série primária, sabe muito pouco de leitura, mas ele gosta de trabalhar na roça com o pai. O pai não se tem notícia de que tenha estudado, a mãe também não, mas a Marta está terminando a 8ª série, está tentando terminar a 8ª série. E é nesse momento que acontece essa mudança brusca na vida dessa família. Ela tem que abandonar a escola, eles vão morar em um outro local. Nesse outro local, eles começam, o seu Pedro vai trabalhar de boia fria,
Ele é obrigado a trabalhar de boia fria, embora antes ele tivesse o sonho de morar na cidade grande, de trabalhar numa grande cervejaria, mas aí ele é convencido pelo compadre dele de que não adianta, porque ele não tem... ele não vai conseguir lidar com a cidade grande, pelo fato de ter vivido muito tempo no meio rural. Ele entende a ideia. Marta queria realmente morar em Ribeirão Preto, né? Ela queria sair desse mundinho rural, ela queria expandir os horizontes dela, mas não foi do jeito que ela queria. Ele vai trabalhar numa fazenda de boia fria, ele começa a trabalhar de boia fria. Numa dessas fazendas acontece um acidente e o filho deles morre. Passa-se um tempo, eles mudam de cidade, muito pelo fato de terem perdido o filho, eles resolvem mudar de cidade. Eles vão morar em uma cidade pequena, uma outra cidade pequena, Guaíba, se eu não me engano. E nessa cidade pequena tem um grupo de pessoas que está se organizando em torno dos seus direitos, né? Porque os boias frias estão trabalhando quase no regime escravo, porque o que eles recebem de salário não é o suficiente e o serviço que eles fazem é pesado. Seu Pedro cria uma rixa com a Marta, porque ele cria a ideia de que por causa do atraso da filha em fazer a comida para eles levarem para o trabalho, foi que o filho faleceu. A Marta então resolve se travestir de homem para poder trabalhar de boia fria, e ela começa a prestar um serviço de excelência e começa a receber o salário dela, muito apoiada pela mãe e escondida do pai. Ela volta a estudar à noite, ela volta para a escola à noite, se torna amiga da professora. Ela conhece uma pessoa que se interessa por ela e por quem ela começa a sentir um certo apreço. Esses boias frias, em um determinado momento, se reúnem para reivindicar seus direitos e começa uma espécie de pequena revolução ali nessa cidade. Uma pequena revolução mesmo. Eles organizam uma greve, eles param de cortar cana, e aí o governo estadual e o governo municipal resolve interferir da maneira deles, tiro, porrada e bomba, pessoas são feridas. E esse livro foi escrito por Luiz Puntel, baseado em fatos reais. Tanto é que no final do livro ele menciona o nome de algumas pessoas envolvidas. Pessoas essas do sexo feminino, mulheres que perderam as vidas porque caíram do caminhão ou porque se envolveram nesse movimento por direitos, por melhores direitos. É uma literatura, do meu ponto de vista, de denúncia. É um romance jovem adulto, mas é um romance jovem adulto que revela uma realidade que poucas pessoas conhecem ou que é pouco falado na televisão, nos jornais, até mesmo na internet. A gente não vê muito, não se fala muito desse pessoal dos boias frias. Açúcar Amargo, então, esse oxímoro, veio bem a calhar porque ele realmente mostra o lado doce e o lado amargo dessa ruralidade brasileira. Doce para uns e amargo para outros. Não vou me estender muito falando desse livro, porque senão vou acabar dando muitos spoilers. Seria bom se você tivesse a oportunidade, você tendo a oportunidade, procure-o para ler. E é uma leitura, é um livrinho pequenininho, 126 páginas,
se eu me lembro bem. Dá para ler num dia. Eu li num dia. Eu sentei num cantinho assim do quarto e li rapidinho. É um livro que fala profundamente das nossas realidades. O outro livro... agora vamos partir para o que eu continuo lendo, né? Eu continuo lendo Bell Hooks, Ensinando Pensamento Crítico, que começou assim meio mais ou menos, e de repente foi ganhando corpo, ela foi desenvolvendo assim os assuntos de uma maneira simples, mas profunda. É um livro também que eu recomendo, principalmente para quem está se formando para ser professor. Esse livro foi escrito basicamente para quem está se formando, né? Para quem pretende ser professor, para quem é professor e que quer ter uma nova maneira de pensar a profissão, já que é uma coisa que está em escasso, né? Estamos correndo o risco de ter um apagamento na área. Muito por conta do salário, mas eu penso que não é nem tanto por conta do salário, é tanto por conta do descaso mesmo. Você olha aí os jornais aí, casos de professores que sofrem abusos cotidianos na sala de aula. Quem quer ganhar um salário, quem quer ganhar uma mixaria de salário, quem quer ganhar um salário baixo, ainda correr o risco ainda de apanhar de aluno, apanhar de pai, de mãe, e por aí vai. Condições insalubres. Também continuo lendo o Novo Testamento, estou terminando o Evangelho segundo São Mateus. E também continuo na saga do Dalai Lama, Fala de Jesus, que faz parte do Desafio de Ter Arteiras. Esse da Bell Hooks também faz parte do Desafio de Ter Arteiras. Esses foram os livros, e estes são os livros que passaram e estão passando por mim nesse mês de janeiro. E vocês? O que vocês estão lendo aí nesse mês de janeiro? Quais foram os livros que vocês já leram? O que ainda continuam lendo? Deixe escrito aí nos comentários, se vocês quiserem. Obrigado a vocês que estão chegando agora, que estão se inscrevendo no canal, que estão dando volume a esse movimento da cultura literária. Precisamos ler. Bell Hooks diz isso num dos capítulos do livro dela, da importância da leitura para além da alfabetização. Precisamos ler para termos nossos pensamentos afiados. É mais importante. Ela cita uma fala do pai dela, e o pai dela diz que é mais importante um leitor, uma pessoa que lê, do que uma pessoa que tem um diploma pendurado na parede, o que reflete muito a realidade dos Estados Unidos, como ela mesma diz, que as pessoas nos Estados Unidos elas não se importam com a leitura, eles não se preocupam nem em ler os livros que são ligados ao curso que eles estão fazendo, os universitários principalmente. É isso. Bem-vindos e bem-vindas ao canal. Gostou? Curte, comenta, compartilha se quiser. Até o próximo vídeo. Fui!